Jeremias 29, versículo 13. Glória a Deus. Vamos então, com o coral bem bonito? Aleluia. 1, 2, 3. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Eu não sei se a minha versão está igual, mas para não ficar diferente. Amém? Está certinho. Glória a Deus. Vamos ler então mais uma vez. Aleluia. 1, 2, 3. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Muito profético. Aleluia. Eu dei como tema, igreja, essa palavra, e nós vamos até no final dessa mensagem cantar um louvor que eu acho que toca tanto a nossa alma. E eu coloquei como tema essa palavra escrito: a graça dele nos basta. E para a gente poder iniciar, eu quero dizer para você que nós vamos contar uma história hoje nessa mensagem. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque uma história ela começa, tem início, meio e fim. Eu quero que você foque e preste bastante atenção, porque como nós estamos em um ambiente profético nessa noite, o inimigo ele pode até tentar tirar a nossa atenção, mas eu convido você a desfocar de tudo que você deixou lá fora. Eu não sei se você deixou problemas, eu não sei se você deixou família, se você deixou algo pendente para tratar, mas saiba que quando você está aqui, o Senhor está cuidando lá fora. Então, dê o seu melhor nessa noite, dê o seu melhor, como se fosse o último culto da igreja. Amém? E eu quero que você imagine comigo, aleluia, um homem e uma mulher pegando um objeto de costume, porque o tema que nós estamos falando hoje é sobre buscar. E nós estamos hoje numa geração, aleluia, da rotina. Como assim? A geração do automático. Nós levantamos, acordamos, nós temos a nossa rotina, os nossos trabalhos. Uns vão para a escola, outros vão para a faculdade, outros vão trabalhar. E cria no nosso coração o automático. A gente levanta, toma café, vai trabalhar, volta, acontece problemas no trabalho, voltamos. Quem fica em casa, né, é a mesma coisa, porque o trabalho de casa, eu creio que também é um trabalho, porque eu trabalho em casa, eu sei como é. Então, o que acontece conosco? Nós criamos uma rotina automática, e essa palavra, ela fala para nós sobre buscar a Deus de todo o nosso coração. Mas será que esse buscar, como nós estamos levando esse buscar a Deus? Porque, como eu falei, nós estamos numa rotina tão automática da nossa vida. A gente está tão corrido. Eu falo para você porque hoje foi tão assim para mim. Mas eu falei com o Espírito Santo de Deus. Quando Ele me chamou, eu falei: Deus, eu não quero mais falar que eu vou buscar a Deus, mas eu quero realmente viver essa palavra. Eu realmente quero te buscar de todo o meu coração. E vamos entender o que é o buscar, o que significa essa palavra. Jeremias, ele escreveu essa palavra para um povo que estava no exílio. Eles estavam sofrendo, glória a Deus, consequências das próprias escolhas. Mesmo assim, Deus faz uma promessa nessa palavra. É uma promessa. Vocês vão me encontrar. Ele fala: de todo o coração, se você buscar, você me encontra. Mas só se você realmente busca de todo o seu coração. Porque hoje a gente vê muito se falar, muitas meninas, né, que eu discipulo da minha igreja, mulheres, elas falam: Júlia, eu oro a Deus, mas Ele nunca me responde. O que está acontecendo? Eu oro a Deus, mas Ele não me responde. Eu busco a Deus e Ele nunca me fala nada. O erro está em mim. E a primeira coisa que eu pergunto para ela é: como que é o seu buscar a Deus? Porque se você fala que Deus não te responde, tem um por trás. Deus é um Deus de promessa, Ele não mente. Se a palavra dele que fala que se busca, encontra, vai acontecer. Não é mentira. Nós mentimos, Deus não. Então, se eu busco
E ele falou uma palavra para mim, que é uma palavra que nós carregamos lá no nosso ministério, lá na nossa igreja: permanecer. Só que permanecer dói também. Aprender a esperar dói também. Só que nós estávamos falando sobre busca. Como que você tem buscado a Deus nas suas madrugadas, no seu dia? Júlia, minha vida é tão corrida, minha irmã. Se eu falar o que aconteceu hoje para você, a vida de todos somos corridas, cada um com as suas particularidades. Uns é um pouquinho mais, outros é menos, outros são muito mais. Talvez tenha irmãs aqui nessa noite que você não faz ideia do que ela está passando, mas ela está aqui. Então a sua luta não é diferente da do outro. Deus fala nessa noite. Hoje de manhã eu falei isso para Deus. Eu falei: Deus, por quê? Aí Deus falou: não é só você que está passando por isso. Acalma-te o seu coração. Continua buscando e volte para me encontrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso nos mostra algo tão poderoso. É muito poderoso. Eu falei sobre quando nós buscamos, às vezes o Senhor não nos responde na nossa hora. Por quê? Porque Deus, ele não se esconde de nós. Nunca. Ele está lá. Ele se revela a quem decide buscá-lo de verdade. E a palavra buscar, lembra o que ela significa? Procurar com empenho, investigar com dedicação, desejar intensamente, priorizar acima de tudo. É tudo. Tudo, tudo, tudo. Priorizar. Quando você levantar da sua cama, é o tudo, lembra? Senhor Jesus, bom dia, Senhor. Pai, tá tudo bem aí, Senhor? Claro que a gente sabe que tá tudo bem lá no céu, mas é ter um diálogo com o Pai. Sabe por que às vezes as nossas orações não são correspondidas? Nós só tratamos Deus como alguém que entrega bênçãos e não como o melhor amigo. O amigo a gente não conversa, a gente conversa, fala das nossas dificuldades, ora por esse amigo. Por que com Deus a gente não faz isso? Ei, quer buscar e encontrar de todo o coração? Então trate Deus como seu melhor amigo. Vem, Deus, vamos lá no meu quarto comigo, vamos? Seja sobrenatural. Sabe por que hoje nós não vemos milagres? Tá tudo muito certinho demais. Tá tudo muito, muito correto. Nós não somos naturais, nós somos totalmente fora. Nós somos espirituais, igreja. Levanta de manhã, já sentiu um ambiente pesado na tua casa? Ó, demônio, vai embora. Agora. Na minha casa você não fica. E Jesus entra aqui. Agora. Na minha casa. Essa casa é uma casa profética. Aqui não entra casa de demônio. Ponto. Você é filho de Deus? Então o demônio não tem que entrar na sua casa. Ai, mas meu esposo é atribulado. Levanta a tua voz com autoridade. Eu falava bem assim: ai, eu vou ficar com vergonha de orar perto do meu esposo. Falei: Deus, tira a vergonha de mim. Traz autoridade na minha casa. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Não vamos esperar pelo outro fazer. Júlia, eu tenho que esperar meu esposo se levantar. Ai, porque se ele não orar comigo, tá muito cansativo para mim. Filha, só vai melhorar o céu. Vai continuar difícil aqui. Nós temos que se levantar com autoridade. Senhor, a partir de hoje, o meu buscar vai ser diferente. Pai, derrama um azeite aqui em mim agora. Sabe por quê, queridas e queridos? Às vezes nós procuramos um templo. Esse templo abençoado, tá? Não estou falando desse templo nem de outro. Nós estou falando assim: a gente chega na igreja esperando que algo de autoridade aconteça sobre a nossa vida. Só que às vezes Deus, ele já quer nos usar lá fora. Ah, não, mas eu tenho que ir para a igreja para o pregador derramar um azeite em mim. Não, o azeite já está derramado sobre você, na palavra. Já está na sua cabeça. Só que você precisa crer e buscar no seu coração.
isso me faz tão bem. E o azeite está lá querendo ser derramado sobre a minha cabeça, para Deus me usar na minha casa para expulsar demônio, para o milagre acontecer, e eu querendo fazer as minhas próprias vontades. E estava aqui um vazio. E eu falei com o Senhor, eu não tenho muito tempo. Falei, Deus, depois de muita peleja, depois de debater com o Senhor, eu vou renunciar. E eu vou falar um exemplo para vocês muito sério, que eu estou ainda na libertação com o Senhor. Eu era uma pessoa, um tipo de pessoa viciada em televisão. Eu acordava de manhã, ao invés de pegar a Bíblia, cadê o controlinho? Papá, acordava, ligava. Aí eu ficava sentada no sofá, e o pau quebrando na minha casa e eu lá sentada, esperando que meu esposo fizesse alguma coisa, né? Esperando pelo outro. Estava acontecendo. E Deus falando comigo, renuncia, tira, corta. Eu não estou falando que você tem que tirar a sua televisão, mas tem algo que precisa tirar, algo que está te atrapalhando. No meu caso foi a televisão. Eu passava dia e noite sentada, me alimentando de coisas que não eram do Espírito. E aí Deus falou, renuncia, não quero. E eu falando com Deus, transforma meu esposo, Jesus. Como que Deus vai denunciar? Vai trabalhar no meu esposo se não começa por mim? Dê testemunho. Deus não vai trabalhar, tem que começar aqui mesmo. É na dor mesmo, é na renúncia. É difícil, é muito difícil. Só Jesus. Mas lembra, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós somos fracos, mas quando Ele entrou no negócio, muda. E aí você não fica mais fraca, você fica forte. E eu consegui renunciar. Hoje eu até assisto, mas eu falei, amor, eu só vou assistir quando for algo em conjunto, um momento em casal. Mas isso não vai tirar o meu espiritual, não mais. Eu decidi parar. E daí futuramente vai vir outras coisas para tentar prender a minha visão do espiritual. Não, Júlia, mas isso aí é muita besteira. É por causa das besteiras que casamentos, famílias têm sido lançados para o inferno. Por causa que nós achamos que é besteirinha na nossa casa. E não é besteira, igreja, não é besteira. É espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual. E nós devemos se levantar, ser uma geração que não é acomodada, que quer buscar verdadeiramente e renunciar. Porque para buscar de todo o coração, tem que renunciar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Buscar não é lembrar de Deus quando acontece aquele problema, mas é buscar e colocá-lo como uma prioridade. Primeiro lugar, eu levantei, eu já tenho que falar com o Espírito Santo. Se não deu para ajoelhar e orar, Senhor, vai comigo trabalhar. Aí me acompanha, Deus. Me acompanha até o ônibus, na volta, na ida no trabalho, mas fique comigo. Espiritual. Oh, glória a Deus. E como eu disse para a igreja, aleluia, não existe, não tem como nós buscarmos mais do que buscar a Deus. Como que nós queremos buscar a Deus se a velha mulher e o velho homem ainda habitam em nós? Não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Eu falei com o Senhor, Deus, eis-me aqui, porque se eu sou a tua serva, Senhor, a minha vontade não é que prevalece mais, é o Senhor. E o que a gente vê hoje é muita quebra de braço com Deus. Não, Deus, eu não quero porque a minha vontade é essa. Se você entender que você é filha de Deus, você também precisa entender que a tua vontade não prevalece mais na sua vida. Deus, eu posso fazer isso? Pode fazer. Deus, eu posso ir àquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas? Não. Então é não. Deus não tem meio termo e Deus não divide a gente com ninguém. Ele quer que a gente, seja separado. É uma batalha. Separado do pecado. Mas nós vamos pecar porque nós somos pecadores.
pecadores, mas é sempre lembrar de quem nós somos. Eu sou filha de Deus Pai. Eu posso ter errado hoje, mas eu me arrependo agora e peço perdão a Deus, para que a minha vida não volte a ser como era antes. E a nova mulher e o novo homem se nasça na minha vida. E Deus completa a obra, porque eu sou prova viva. Glória a Deus. Aleluia. O buscar de todo o coração. Aleluia. Não é só fazer aquelas orações que nós falamos, né? Orações vazias. Mas é você dialogar com o Espírito Santo. Tem que vir da sua alma. Sabe quando você se derrama a Deus? Esses dias eu fui na minha casa, eu comecei a falar ao Senhor, eu falei, Deus, derrama agora essa presença aqui, Pai. Eu preciso te sentir. Aí o Senhor começou a se manifestar lá em casa, estava tudo vazio. Só estava eu e minha cachorrinha e o Senhor começou a se manifestar. E a presença começou a se manifestar. Eu comecei a chorar. Comecei a cair na presença de Deus. E Deus estava me curando naquele momento. A sua casa é o seu templo. A sua casa é a sua igreja. A nossa casa é o primeiro ministério, igreja. É o primeiro. Tem que estar tudo no lugar para depois sair para fora. Oh, aleluia! Começa dentro da nossa casa. Dói falar, dói demais. Mas é lá que a obra tem que ser feita. Aleluia! Aí o Senhor começa a trabalhar. Daqui a pouco você vai ver as mudanças sendo feitas. Vai ver o seu marido ser transformado, o seu parente ser transformado. Mas porque você está dando testemunho. Júlia, eu sou tímida. Eu era uma pessoa tímida, não falava com ninguém. Eu chegava na igreja e ficava assim, olhando para os outros com cara fechada. E Deus me pegou e falou, volta para a humildade. Deus, Ele transforma. Deus retira a falta de coragem. Deus tira o medo. Deus tira a insegurança. É só pedir a Deus. Só pedir. Deus tira todo o medo de mim. Toda falta, meu Pai, de vontade. Toda preguiça retira e me transforma em um vaso novo. Aleluia. E eu falo para vocês, o Senhor me quebrou no ano de 2025. Me quebrou. Aleluia. Ano passado, eu iniciei em janeiro. Eu tenho minha própria empresa, amém, pela misericórdia. E aí, ano passado, eu iniciei em janeiro. Ano passado foi um ano tão desafiador. Eu iniciei em janeiro ganhando tantos valores. Quando foi janeiro, fevereiro, março, abril, junho. Quando foi junho, caiu tudo, ó. Deus tirou tudo de mim, irmãos, tudo. A minha conta estava recheada, ficou zerada. Eu passei de junho a dezembro, passando vento, a tempestade, o deserto para minha casa. Eu abri a porta do armário e não via nada na geladeira e nada dentro ali da despensa. Meu esposo foi mandado embora da empresa. E eu falei, Senhor, o que vai acontecer? Aí Deus falou, me busca de todo o coração. Entra no secreto. E o vento foi passando, o deserto estava acontecendo, Deus usando pessoas para me abençoar, minha família. A todo tempo fui sustentada por Deus, igreja. Mas foi um tempo de amadurecimento. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus está te amadurecendo, porque Ele quer que você busque mais a presença. Buscar de todo o seu coração. Sabe aquele deserto que você acha que nunca vai passar? Ele vai passar. Vai depender da sua atitude. E foi tão desafiador. Eu fui totalmente dependente de Deus. E aí lá no final de janeiro eu recebi uma palavra. Eu fiz uma viagem de família mesmo. Nem esperava que o Senhor fosse usar alguém naquele lugar para vir falar comigo. Aleluia. Foi muito profético. E o meu tio que foi usado, o meu tio que eu não via há tantos anos, ele falou, aquele deserto tinha um propósito, porque o
o Senhor queria te moldar. Deus queria te amassar e te transformar em um vaso novo. Eu falei, mais? Ele mais. E aí eu entendi porque todo aquele processo. Quando foi em janeiro, igreja, olha que profético. Meu esposo recebeu uma nova oportunidade de emprego, outra oportunidade. Ele ganhava um salário. Deus abriu uma porta para ele que ele ganhou triplo. Mas porque eu entendi que eu deveria buscar e parar de reclamar, parar de esperar do outro, me posicionar na minha casa, mano, levantar minha mão, chamar. Aí Deus abriu a porta. E eu falei, Senhor, obrigada, Jesus. Mas foi tão difícil, mas eu te agradeço. E lembra que eu falei do testemunho? Quando meu esposo foi mandado embora, a primeira coisa que eu falei com ele foi reclamar. Eu falei, Igor, como assim? O que você fez de errado? E aí sabe o que ele me falou? Que fé é essa que você tem? Cadê a sua fé? Eu me calei na hora, fui pra igreja orar. Peguei a chave da igreja e falei, ora, ele estava em casa. Peguei e fui orar na igreja e lá o Senhor começou a me falar. E outras línguas foram aparecendo no meu coração. Depois daquele dia eu só me acalmei. Irmãos, pela fé, diante de Deus, eu saí da igreja. Isso foi numa sexta-feira. Ele recebeu a ligação da Arcelor. Falando de tudo. E a moça ainda falou pra ele, ó, não desiste não, tá? Nós precisamos muito de você aqui. Então, às vezes, Deus, ó, Ele vai te modelar. Ele vai ó, te puxar, que nem uma flecha. E você não vai entender nada. Mas Ele querendo que você desça mais, ó. Lá no culto, lá. E não fala com ninguém, ó. As minhas batalhas, igreja, eu passei, ó, meu culto, tá? Foi tudo no culto. Eu não saí da minha porta, eu estava rindo. Estava lá só minha sogra, né, que é minha intercessora. E minha mãe sabiam do processo, mas eu não falava nada pra ninguém. Tava só eu e Deus e meu esposo. E elas orando por mim. E o milagre aconteceu. Mas porque eu me posicionei. Não tem como querer mudança se eu continuo do mesmo jeito. Não tem como, igreja. Tem que renunciar, tem que ir no profundo, ó. Tem que fechar a portinha do seu quarto, chamar Jesus pra dentro e se derramar, ó. Orar, buscar. Falar, Deus, vem cá, desce na minha casa. E o ambiente, ó, o ambiente espiritual começa a ser movido. E a graça de Deus começa a ser derramada. E tudo muda. Aí o Senhor começa a te batizar. Aí Deus começa a curar. Começa a transportar. E é isso que Deus quer para nós. Glória a Deus, aleluia. E ao invés de nós murmurarmos para as pessoas que não vão nos ajudar em nada, apenas os nossos líderes, que nós devemos pedir aos nossos líderes, né? Os meus pastores eu não falei, mas eles foram pessoas muito proféticas na minha vida. Porque ano passado, quando eu passei por todo esse vale, eles estavam orando por mim. Então honre também a sua liderança. Fale para ele, ó, líder, ora por mim, tá? Ora por mim, porque o deserto está estreito, mas com a sua oração nós vamos vencer. E eles oraram pela minha vida. Então quando eu busco a Deus verdadeiramente, a graça dele me basta. Mesmo na dor, sofrendo, Ele me esconde debaixo das tuas asas. E a presença dele me satisfaz. Sabe, igreja, quando você está lá no seu secreto, lá no seu deserto, quando você busca Deus de todo o seu coração, a graça dele ela vai te satisfazer. Você vai estar chorando, você vai estar na dor, mas a graça dele continuará com você. E eu só falo para você nessa noite, eu só consegui passar por esse deserto porque a mão de Deus, ó, ela me pegava, ela também estava me moldando, mas ela me pegava. E Ele permaneceu comigo a todo tempo, porque Ele nos ama, mesmo nos processos de dor, de deserto. Ele pega na nossa mão e Ele falou, eu estou com você nesse deserto, tá? Lembra de Jó, vamos lembrar de Jó um pouquinho? Jó passou por tudo de ruim. Ele até murmurou em alguns momentos, mas Deus olhava lá com Jó, mesmo
Ele não deixou se abalar por nada, mas a fé dele estava intacta, e ele saiu vitorioso daquela cova dos leões. Mas porque ele era um homem de oração, ele fechava a sua portinha, ajoelhava e falava com Deus. Como tem sido as suas orações? Você só pede, não pede renovo. Deus, ele quer te renovar nessa noite, para depois o milagre acontecer. Ele quer te renovar primeiro. Aleluia. É tão lindo sentir o renovo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É tão lindo ser batizado, é tão lindo receber tudo isso, amor, essa presença. Assim como Daniel recebia constantemente. Aleluia, Jesus. A todo tempo, mesmo quando dói, mesmo quando o milagre está tão difícil para chegar. Porque o milagre, às vezes, não acontece porque nós temos uma fé fraca. Assim como eu tive aquela fé fraca quando eu recebi aquela notícia ruim. E a falta de oração. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso falar com Deus de tudo que acontece na minha vida. Senhor, aconteceu tantos problemas no meu trabalho hoje. Estou na frente, em nome de Jesus. Faz para mim, Senhor, porque eu não posso fazer mais nada, mas é o Senhor quem faz. E é Deus quem faz, não somos nós. Aleluia. E o que acontece quando nós encontramos? Eu passei pelo deserto, eu fui palestrada, o Senhor me moldou, e eu vi que eu deveria buscar de todo o meu coração para encontrar essa graça, essa misericórdia. E o que acontece? Quando nós encontramos verdadeiramente a Deus, o mundo que está lá fora perde totalmente aquele brilho que pode até ter para eles. Mas nós entendemos que a presença, ela é a única que nos faz feliz, é a única, nada mais. As distrações, elas perdem aquela força que tem dentro de nós. O pecado, ele começa a incomodar. Sabe quando você começa até aquele pecado, e em Deus ele já está te incomodando, é Deus palestrando no seu coração. Filho, você não é mais assim, você é um novo vaso. Aleluia. O coração deseja coisas do mundo, mas as nossas atitudes são outras. Deus, o mundo está me oferecendo, mas eu não irei para aquele caminho, porque eu tenho um milagre, eu tenho um propósito, eu tenho uma direção para chegar, e a minha direção é a tua presença, é o teu buscar. Aleluia. O encontro real com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a velha mulher e o velho homem, eles vão ficar para trás. Lá atrás. Glória a Deus. E agora eu não vivo mais para mim. E eu entendo que as minhas atitudes, as minhas ações, tudo que eu penso, faço ou tento fazer, quem vai fazer primeiro por mim é Ele. Deus, tome as decisões. Deus, toma a frente. Deus, cura para mim. Deus, restaura para mim. Pai, toma essa decisão por mim. Pai, trabalha por mim. Vai comigo a todo lugar. Esteja comigo no carro. Esteja comigo no ônibus. Esteja comigo em casa, em todo lugar. Porque só o Senhor me satisfaz. Aleluia. Ele guia as minhas decisões. E a graça dele me basta. A graça dele te basta nessa noite. O Senhor, ele quer que você busque verdadeiramente. E o Senhor falou no meu coração nessa noite: há quanto tempo você não sente mais a presença de Deus? Há quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto para falar comigo? E se derramar na presença de Deus, chorar, mergulhar naquele profundo, sabe, de derramar com Ele. Aleluia, Jesus. Deus, ele te chama hoje para se derramar, querido. Aleluia. Você vai ver tantas mudanças quando você se posicionar nessa presença e entender que é só ela que pode te fazer feliz. É só ela que vai te mudar. É só ela que vai transformar sua casa, sua família. É só ela que pode fazer por você. Você só precisa dar o primeiro passo. O passo da transformação. Deus, ele quer te transformar nessa noite. Aleluia. Eu vou louvar o louvor com você nessa noite.
Eu quero chamar todos aqui na frente. Venha depressa, vem depressa. Aleluia, Jesus. Pode vir, sem vergonha, sem medo. Pode vir. Aleluia.